Grande é o Senhor e digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Uma geração contará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da tua grandeza, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Dirão grandemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. Junte-se a nós, celebremos juntos. Pedir para qualquer pessoa definir o amor, ela poderia lhe responder. Algumas até responderiam certo, pois muita gente pensa a respeito do que é o amor, do que é a fé e do que é a esperança. Mas o mundo não compreende o que é graça. Todas as religiões do mundo dependem de um Deus que perdoe seus pecados em troca de alguma devolução. Mas somente em Cristo há graça, e graça é definida como favor imerecido da parte de Deus.
A graça de Deus nos cerca como o ar que respiramos, e nós dependemos dela tanto quanto do próprio ar. A graça de Deus se fez presente no momento em que Jesus pagou o preço do nosso pecado e no momento em que aceitamos a Jesus e fomos libertos dos nossos pecados. Mas Deus continua derramando, dia após dia, sua graça sobre nós. Nesta noite especial, queremos trazer à memória algumas manifestações da imensa graça de Deus na vida desta igreja. Momentos em que, indiscutivelmente, a graça do Senhor foi derramada de forma especial, trazendo cura, libertação, perseverança, sustento, paz e alegria. Estamos aqui para experimentar essa imensa graça. Está tudo à nossa volta. Que o Senhor abra os olhos dos nossos olhos espirituais para que possamos ver as manifestações da sua imensa graça em nossas vidas e em nosso meio.
Desde a primeira cirurgia que o João fez em 2011 até o dia 27/10,
família Mendes e a família Munhoz. Nossa igreja sempre esteve muito disposta em nos ajudar, mas essas 3 famílias que mencionei estiveram um pouco mais próximas de nós. Gostaria de dizer muito obrigada a vocês. Eu e minha família temos uma dívida de gratidão com cada uma dessas famílias. Queridos, existem algumas situações em que passamos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Situações essas que fizeram toda a diferença na vida da nossa família. Mas antes de fazer isso, preciso deixar bem claro que se esquecer de mencionar o nome, vocês me perdoem, por favor. Vocês sabiam que quando o João fez a primeira cirurgia em julho de 2011, o irmão Joaquim, a Cleide Fiara, o pastor Silvio, ficaram comigo durante toda a manhã, lá na Santa Casa, na sala de espera. Um detalhe, o irmão Joaquim, sabendo que gosto muito de café, volta e meia ia buscar um para mim. Sem contar as piadas que ele me contava, na tentativa de me distrair. Ai, o pastor Silvio, igreja. Ele orava comigo durante todo o tempo. Eles ficaram comigo por pelo menos 5 horas. E digo a vocês, isso fez toda a diferença na nossa vida. Em novembro de 2012, João passou por nova intervenção. E mais uma vez, lá estavam comigo alguns irmãos da igreja, que não me deixaram sozinhos, até o João sair do centro cirúrgico. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Durante todo o processo de radioterapia, quimioterapia, enfim, foram dias que eu achava que queria sucumbir. Pois, segundo os médicos, o tratamento era apenas paliativo. Chegava ao final do dia, eu estava muito cansado, mas minha confiança e disposição em ajudar o João eram renovadas a cada minuto. E eu tenho convicção que esse renovo acontecia porque tínhamos uma igreja que estava orando e intercedendo por nós. Vocês sabiam que quando íamos para o HC, eu não comia a comida do hospital? Eu não precisava comer porque a irmã Cleide Munhoz levava as 4 refeições do dia. Um detalhe, queridos, nunca comi tão bem. Eu nunca fui tão farta. Além da comida, ela fazia muita coisa gostosa, como, por exemplo, ela trazia muito chocolate, que eu adoro. O pastor André, ele ia todas as noites no hospital orar conosco. Ele só não ia quando tinha algum compromisso que impedia de fazer isso. Foram muitas as visitas que recebemos no hospital e em casa. A irmã Sandra Mendes, volta e meia, ela aparecia no hospital com aquelas tortas deliciosas e principalmente com a palavra de conforto. A Salete, o Benê, o Danilo, o Joaquim, alguns colegas de trabalho do João estavam sempre me socorrendo, além de ficarem no hospital para eu descansar um pouco. Hoje nós temos aqui, eu estou muito feliz com a visita do neto dele, Madalena, Natasha, eram colegas do João, da Wayne. Obrigada pela visita de vocês. Eles também me socorreram muito durante esse período. Vocês sabiam que além da ajuda financeira que eu recebi da nossa mãe da igreja, nós também temos famílias de nossa igreja que ajudam financeiramente quando alguém precisa? Então, eu fui ajudada por uma família que antes de sair de viagem passou no HC e deixou uma contribuição. Vocês sabiam que quando ganhamos uma cadeira de banho e um umidificador de ar de uma família da igreja para o João utilizar, eu chorei de alegria. Isso parece loucura, né? Chorar de alegria por ganhar uma cadeira de banho. Eu chorei porque naquele momento, irmãos, era exatamente o que nós estávamos precisando. Uma cadeira de rodas e um umidificador de ar. Estava muito calor. A cadeira de rodas ela foi muito útil, nos auxiliava nos banhos do João. E o umidificador de ar proporcionava conforto na beira da cama. Vocês sabiam que eu não precisava me preocupar
Everaldo, a Thelma. Eu não precisava ligar para perguntar o que ia dar banho. A igreja cuidou de tudo isso para nós. Vocês sabiam que o grupo de homens desta igreja teve início durante o tempo em que meu esposo estava doente? Todas as terças-feiras, eles se reuniam em casa para cantar louvores a Deus e orar conosco. E esse grupo nos visitou até a última semana de vida do meu esposo. E nas últimas semanas, o João nem sequer falava ou saía da cama. Obrigada a todos os homens desta igreja. Porque, mais uma vez, isso fez toda a diferença na vida da minha família. E obrigado por vocês terem dado o nome de João Anjo Martini ao grupo de homens de vocês. Agradeço a minha mãe, que não mediu esforços para vir em Maringá. A igreja sabe que nós não temos parentes aqui, a nossa família é toda no interior de São Paulo. E peço perdão a ela, porque muitas vezes eu impedi de chorar perto do João. Eu não gostava de chorar perto do João. Principalmente na madrugada, em que nós precisávamos trocar com o João. Em função da situação dele, não tínhamos mais roupas limpas nos armários. E minha mãe quis chorar e eu fiquei brava com ela. Perdão por isso, mãe. Gostaria de agradecer aos colegas de trabalho do João, do departamento de informática, como eu já disse, tem um casal aqui na igreja, a Madalena, a Natasha. Obrigada pela ajuda financeira, obrigada pela generosidade de vocês, obrigada pelas visitas que volta e meia vocês nos visitaram. E eu quero dizer a vocês que isso fez toda a diferença. Ao pastor Silvio, o senhor sabia, pastor, que desde a nossa conversão em 1998 nós tivemos 4 pastores na nossa vida. Mas o Senhor, além de ser o nosso pastor, o João considerava como um homem. Digo isso com muita tranquilidade, porque sei que o Senhor sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas me falavam: nossa, Vera, como você consegue cuidar do João? Quero dizer que por mim mesma, irmãos, eu não conseguiria. Mas eu nunca senti tanta disposição e tanta vontade de cuidar do meu marido. E quando nós íamos para o hospital, eu não gostava que as enfermeiras trocavam, eu sentia. Eu achava que eu deveria fazer aquilo que eu ia fazer do melhor modo, enfim. E quero dizer que só foi possível pela graça do Senhor, pelas orações de vocês e de muitas pessoas de outras igrejas que nem conhecem, talvez nem vão conhecer, que oraram por nós. Cuidei do João, sim, com muito zelo, porque eu sabia de quem eu estava cuidando. Eu não sei se conseguiria cuidar dele se eu tivesse sido uma pessoa diferente. Como esposo, como companheiro, como pai, ele sempre foi. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu não quero entristecer o coração de ninguém, mas quando nós falamos, pensamos sobre o luto, quando estamos no velório, nós acabamos refletindo sobre algumas questões que eu considero que são extremamente importantes. O que realmente é importante para nós, igreja? Nossa família, nosso carro, nosso trabalho. Enfim, o que realmente nós valorizamos na vida? Se fisicamente necessitássemos de algum tipo de cuidado especial hoje, de que maneira nós receberíamos esses cuidados? Quem iria se dispor a cuidar de nós? Se você ainda acha que nossa igreja precisa fazer mais alguma coisa para que a consideremos uma igreja unida, valorosa, o que você acha que nossa igreja precisa fazer para que nós a consideremos dessa forma? Igreja, eu creio que se fosse da vontade de Deus, João teria sim sido curado. Assim como a Marcela da nossa igreja que está aí, que é a prova viva disso. Assim como a missionária Bianca Toledo foi curada, que nós da MCA assistimos no vídeo dela, sabe do que eu estou falando? O milagre que ele realizou na vida dessas 2 mulheres, física e espiritualmente. Eu não me recordo de muita coisa, pastor, que o senhor disse no dia do velório do João, no culto dele. Eu estava... A igreja sabe como eu estava. Mas tem uma
Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Cristo Jesus. Recentemente, eu li um livro de Mark Decker. Esse livro aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que está escrito que qualquer dificuldade é suportável se não tivermos de enfrentá-la sozinhos. Sei que todos de nossa igreja oraram e ainda oram por nós. Gostaria de dizer que eu e minhas filhas, nós carecemos muito das orações de cada um de vocês. E num outro livro também que eu estou lendo agora, Matos do Cabo, ele está escrito: para Deus, a morte não é uma tragédia. Na economia de Deus, o fim do corpo é o início da vida. E para finalizar, gostaria de dizer o seguinte: se nós valorizássemos mais as coisas celestiais, com certeza, com muita certeza, nós sofreríamos muito menos. Essa frase que eu dei não é para ninguém da igreja. Essa frase é para mim mesma. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Igreja Batista Mandacaru. Eu tenho uma dívida de gratidão com cada um de vocês. Obrigada. Convido a igreja a se
saudáveis, queridas. Nossos adolescentes que contribuem incansavelmente com os trabalhos desta igreja. Líderes e pastores dedicados e zelosos. Todos os dias, Cristo nos mostra sua graça. Quem sabe você já experimentou e nem mesmo se deu conta disso? E o que dizer da intervenção de Deus na vida do irmão Danilo, que após lutar contra um câncer no estômago, está aqui hoje, saudável. O irmão Geraldo, o irmão Anderson, que também tem desfrutado dos cuidados do pai em sua saúde, após um câncer no rim. O Carlos também, fragilizado em sua saúde, mas pela graça de Deus está aqui. Estes e tantos outros queridos têm experimentado da graça de Deus de forma impactante durante os momentos mais difíceis de sua vida. Porque Senhor,
que Deus faz. Convido a igreja a participar nesta próxima canção, Atentos à Regência. Que o irmão Anderson, o irmão Carlos, a irmã Télia, a família, a cunhada da Bá, a Elaine,
que não está errado, mas talvez seja uma definição um tanto simplista dessa palavra. E convido então vocês para nós assimilarmos um conceito mais abrangente da graça de Deus. Graça não é só Deus nos dando coisas. Graça é a manifestação sobrenatural do poder de Deus na minha vida, que me habilita, que me permite ser alguém que por mim mesmo eu nunca seria. Por exemplo, ser humilde, porque somos orgulhosos e egoístas por natureza. Fazer algo que por mim mesma eu nunca faria, por exemplo, perdoar alguém, viver em comunhão. Ter algo que por mim mesmo eu nunca teria, paz em meio às dores, né, velho? Graça é o poder sobrenatural de Deus me habilitando a viver uma vida compatível para a qual Ele me chamou. Aqueles que estão aqui hoje, que estão sofrendo por algum motivo, eu quero dizer que muitas vezes, a exemplo do apóstolo Paulo, nós pedimos para que Deus tire aquilo que está nos incomodando, como Paulo por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse o espinho que o incomodava. Mas Deus disse para Paulo: não, a minha graça te basta, porque o meu poder é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não amava menos a Paulo e não ama menos a você que hoje talvez esteja sofrendo. Deus queria que Paulo estivesse plenamente satisfeito nele e com o Espírito. A minha graça é suficiente para você. Graça é onde Deus quer que nós estejamos satisfeitos nele, no que Ele faz para nós, no que Ele representa para nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Só que nós já temos um problema com a palavra suficiente nos nossos dias, porque o que é suficiente para você? Se você olhar para o teu armário, para o teu guarda-roupa, se você quer sempre mais uma graduação, mais um carro, mais um imóvel, nós já temos um problema com a palavra suficiente. Mas os irmãos vão se lembrar de uma história que está contada nos evangelhos, de um paralítico que foi levado pelos amigos até onde Jesus estava. E quando chegaram lá, eles não puderam entrar pela porta, pela quantidade de gente que tinha, e ele foi então descido, pelo telhado até Jesus. Aquele homem, ele foi lá porque queria voltar a andar. Ele não queria outra coisa. E o que Jesus disse para eles, irmãos? Lembram? Os teus pecados estão perdoados. Isso foi o que Jesus disse para ele. Mas não foi para isso que ele foi lá. Ele foi lá para voltar a andar. Só que quando os pecados dele foram perdoados, ele não precisava de mais nada, nem de voltar a andar, porque ele já tinha tudo. Queridos, nós temos tudo. Nós temos os nossos pecados perdoados. Temos a salvação das nossas almas. Mas para nós às vezes é difícil nos contentarmos com algo que é abstrato, que nós não podemos pegar, Isso se chama incredulidade. Temos ainda aqui o Carlos, fragilizado na saúde dele. Temos o irmão Aparecido, a irmã Luzia. Temos parentes de membros desta igreja por quem nós temos orado, como a Elaine, a Marina, a cunhada da Leuzi e tantos outros em nosso meio. E é bem provável que você que está sofrendo hoje, é bem provável que o nosso inimigo, que a Bíblia diz que é o pai da mentira, esteja mentindo para você, dizendo para você que você só vai ser feliz de novo se você tiver seu esposo de volta, se você tiver sua saúde de volta, se você tiver um cônjuge mais carinhoso, mais bonito, se você tiver uma casa própria ou um carro novo. Talvez ele esteja contando essas mentiras para você. Talvez, Igreja Batista Mandacaru, o inimigo esteja mentindo para você, dizendo que você só vai ser feliz quando você tiver uma igreja melhor, um professor de BD melhor, uma equipe de louvor melhor, um líder melhor. Não sei qual mentira que o diabo está contando no teu ouvido. Mas Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós podemos, voltar a sorrir. Anderson, nós podemos sorrir. Família do Carlos, nós podemos sorrir. Você que está sofrendo, você pode sorrir, porque você tem tudo. Você é salvo em Jesus Cristo. E nós precisamos valorizar as coisas celestiais, tirar um pouco o foco das coisas terrenas. E então nós vamos desfrutar dessa imensa graça, que
que entendamos que todas as circunstâncias da nossa vida são manifestações da graça de Deus, sejam elas boas ou ruins, que deseja a nossa purificação e a nossa santificação. Eu convido você então a orar conosco.
purificado pelo precioso sangue de Cristo, recebe o poder do Espírito Santo para testemunhar e proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós, Igreja Batista Mandacaru, sejamos a cada dia purificados, assim como o ouro, pois o nosso Deus é santo, poderoso, eterno, digno de honra, de glória e de louvor. Vocês querem ir embora ou querem cantar mais uma música? Então gostaríamos de, ainda nessa noite, sonhar um pouco, sonhar com o futuro. Um futuro que nos é oferecido pela graça de Deus e que esperamos pela fé. Enquanto igreja, estamos caminhando para um futuro glorioso, quando estaremos com o Senhor eternamente. Convido você agora a sonhar com o momento em que nós encontraremos face a face com o nosso amado Jesus. Fico imaginando que com o meu tempo eu irei caminhar. Fico imaginando que então verei, tocarei em seu rosto. Fico imaginando. Cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em Cristo, você aqui temerei, dobrarei meus joelhos, onde tiver ficarei, cantarei, será que eu poderei falar, imaginando. Fico imaginando em um dia quando encontrarei com Jesus no céu, imaginando o que irei fazer para sempre, é adorar. Fico
para sempre é adorar alguém. Não fico imaginando. O coral deseja à Igreja Batista Mandacaru um feliz aniversário e que Deus abençoe cada membro desta igreja e todos estejamos preparados para o momento de encontrarmos o nosso Deus. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui, você que nos deu a honra de visitar a igreja hoje. E eu quero fazer uma última oração, agradecendo ao Senhor pela instrumentalidade de cada um que está aqui e agradecendo por que você veio. Eu tenho certeza no coração de que Deus só fez tudo isso porque você estaria aqui hoje. Só fez isso por você. E eu quero dar uma última palavra assim para a igreja. Conta-se uma história, uma pequena história, de um menino que na praia ele viu milhares de peixes pequenos que um dia foram trazidos pela correnteza e jogados na areia. E aquele menino, então ele olhou aquela situação e começou a correr e pegar peixinho por peixinho e corria, ia até a praia, jogava e voltava correndo para pegar outro. E ele fez isso durante algum tempo e um adulto chegou perto dele e disse assim: ei, não vai adiantar, você não vai conseguir salvar todos eles. Mas o menininho pegou mais um na mão, correu para o mar de novo, jogou aquele peixinho pequeno e disse assim para aquele adulto: para esse vai fazer a diferença. Eu posso não conseguir salvar todos, mas para esse vai fazer a diferença. Eu quero crer que quando Deus sonhou com este lugar aqui que você participa, a Igreja Batista Mandacaru, eu quero crer que Deus olhou para você e disse assim: para esse vai valer a pena. Para você. Talvez Deus não vai resolver todos os seus problemas, mas Ele sonhou em um lugar especial para você. E nós temos vivido aqui durante 8 anos, e nesses 8 anos Deus tem mostrado muita coisa para a gente. E essas portas estão abertas para você. Se você é nosso visitante, você pode se juntar conosco aqui. Talvez vai fazer a diferença para você também. Eu quero dizer que você sempre será muito bem-vindo. Se você é nosso visitante, eu sei que Deus trouxe você aqui e não foi por acaso. Deus, de uma forma ou de outra, falou o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, vamos encerrar nosso culto. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso de vocês, tá? Todos, muito orgulhoso mesmo. Eu estava lá no fundo, você devia estar me vendo, e eu tenho que dizer, é como se eu tivesse ouvido o Prisma no Brasil, ali no fundo. E eu estava no fundo da minha alma falando assim: nossa, é uma igrejinha de 8 anos, né? E Deus tem dado graça. Eu sei como é duro participar do coral, eu sei como é cansativo, às vezes é até frustrante de tanto ensaio para tão pouco, né? E eu quero dizer em nome de Jesus, eu espero que Deus esteja retribuindo para vocês. Eu sei que Ele vai, de uma forma ou de outra, tá? Você que idealizou, né, e os outros que somaram as mãos com você, a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Vamos orar e não se esqueça. No sábado que vem, no domingo que vem, a festa continua para nós, tá? Todos são convidados a participar, principalmente do almoço. Não pense que você está excluído. Ninguém aqui está excluído. Ninguém. Por favor, é só você fazer a inscrição com a Alice. Não paga nada. É só fazer a inscrição. Você faz a inscrição e venha conosco aqui no próximo domingo, no sábado à noite, 8 da noite, e no próximo domingo pela manhã, às 10 da manhã, direto lá na Associação dos Funcionários Públicos, e à noite, 19h30. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão gostoso que nós passamos aqui, ouvindo a Tua voz, entendendo através de tudo que aconteceu aqui, que o Espírito do Senhor está presente nesse lugar. Que o Senhor falou conosco por instrumentalidade de muitas pessoas, de uma maneira melódica, né, de uma maneira poética, mas também, Senhor, de uma forma assim, muito particular, através da Vera,
abençoados. Eu fui muito abençoado com o que a Vera colocou aqui diante de nós, porque eu sei que isso também foi palavra de Deus para o nosso coração, com aquilo que a Sandra trouxe aqui, que eu sei que é palavra de Deus também para a vida dessa igreja, para a vida de cada um que está aqui agora, nessa noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, através do teu Santo Espírito, que começou essa boa obra aqui nesse lugar, complete os sonhos que o Senhor tem aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, e que as pessoas que estão aqui hoje, indistintamente falando, Senhor, sejam membros ou amigos nossos, que em nome de Jesus, todos eles tenham sido agraciados de uma forma diferente, extraordinária nesse dia, e que todos eles tenham no coração, Senhor, o desejo profundo, ardente, de continuarem a ter essa experiência de presença, de sentir a presença do Espírito Santo do Senhor na vida deles. Que em nome de Jesus, todos nós tenhamos prazer na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador, e o Senhor é o nosso Pai, Pai amoroso, que nos dá carinho sempre e caminha conosco nos momentos de angústia. Que em nome de Jesus, a graça e o amor do Senhor estejam conosco, e que o Teu Santo Espírito nos console sempre e nos acompanhe, para a honra e glória do Senhor tão somente. Amém. Amém. Assim então, com uma oração em silêncio, nós estamos encerrados do culto dessa noite.